Amém? Se a irmã ouvir de novo todo o seminário, a irmã vai encontrar na palavra de Deus tudo isso que eu estou dizendo, tá? Só para a gente não utilizar muito tempo novamente aqui, porque senão nós vamos ter que voltar. E aí o pastor Rui já gravou, tá tudo lá. Compartilha os links com ela, tá bom? Eu mandei para ela. Isso, e que ela possa do início. Que ela possa ter um coração quebrantado para ouvir a verdade e viver o melhor de Deus aqui nesse tempo. Amém? Jesus veio para nos trazer o melhor de Deus. E nós estamos aqui para viver o melhor de Deus. As promessas do Senhor estão reveladas em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então, não tem lógica, né? Se Jesus vem para salvar o mundo, leva as enfermidades na cruz e Deus continua pondo enfermidade no povo. Então, ou seja, ele tem que rasgar o pacto dele ou anular aquilo que ele fez com Cristo na cruz, tá bom? E nós não vamos fazer isso. Eu não vou anular o que Cristo fez por mim lá na cruz. Muito pelo contrário, eu vou valorizar cada vez mais aquilo que Jesus é e representa na minha vida e na nossa vida. Amém? Então, tá respondido para você, minha irmã? Sim, sim. Glória Obrigada. A Deus. Glória a Deus. E depois a irmã assiste lá de novo o seminário, quantas vezes for necessário, que é importante a irmã ter essa renovação de mente aí, tá? E não aceitar que falem qualquer coisa para a irmã aí, de inverdades que se tornaram verdades na vida das pessoas. E esse é o grande problema. Quando ele fala para nós estarmos firmes, acha que é Cristo, está aí o grande desafio. Satanás, ele cria tempestades, várias coisas para te tirar de cima da rocha. E o que nós precisamos fazer é estar firmes em Cristo, né? E não permitir que ele nos tire a identidade que Jesus Cristo nos entregou através do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, todo mundo que está aqui conosco, já estamos com 16 aqui na sala. Glória a Deus. Deixa eu só saludar a todos aqui. Adora, minha irmãzona, beijo no seu coração. A Dorcas, um beijo no seu coração. A paz. Gisele, minha irmãzona Janaína, pastor Jânio, Juliana, Luciana, aqui a Maria de Fátima, Marcelo Saque também, um beijo no seu coração, meu amado. Ricardo, Ricardo, meu pastor, Rui, né? A Senísia, irmãzona da Paraíba, Vânia Maria dos Santos, a paz do Senhor, minha querida, e o Vicente e o Vitor, estamos aqui firme e forte. Hoje amém. O negócio Glória fica bom, hein? Hoje o trem agora tem a ver com a gente. Ô, irmã, Dora, amanhã ontem você não conseguiu estar, né, querida? Mas o pastor vai te mandar o link, porque ontem a máscara do chifrudo caiu por terra. Ontem o povo tá ligado, agora o povo tá olhando até numa pedrinha que balança no asfalto. Opa, será que é ele? Né? Vou assistir, sim. Amém, queridos, amém. Vamos lá, quem que nós vamos hoje aqui fritar para orar aí, para abrir o nosso culto aqui? Vamos ver aqui quem. Vou pegar uma moça, uma senhorita. A Juliana, a Janaína. Janaína, você quer orar aí, minha irmã? Já que você está aí num momento aí, eu te joguei na frigideira de Jesus agora. Ela estava lá tava num lugar aí, num ambiente externo. Não sei se ela vai. Janaína, tá ouvindo? Acabou de me gelar aqui, pastor. Ô, chegou, pai. Gelei, misericórdia. Quer que desgela? Vou jogar você na frigideira de novo, hein, filha? Vai, Janaína, minha irmã. Ora para aí, para nós, amado. Janaína. Então a Janaína encerra. Senísia, minha irmãzona, bora. Você que já entendeu tudo aí, que está fritando. Senísia. Ô, Glória. Diga aí, minha irmã. Janaína tá lá falando que o áudio dela tá falhando. Não tem problema, vai você, ora aí. Ela não tá ouvindo. Abre aí, minha irmã. Vamos lá. Pai amado, Senhor de toda a glória, ilumina o nosso entendimento, Pai, para que possamos absorver com maestria todo o ensinamento que será passado aqui no seminário. Amém. Para que possamos reproduzir isso em nossas vidas. Amém. Em nossas convivências. E que possamos atingir mais pessoas com a verdade da Tua palavra. Amém. Fica conosco, Pai, todo esse percurso.
e nos enche com a tua sabedoria para que tenhamos discernimento para responder às pessoas que nos questionam, que tenhamos firmeza na tua palavra, possamos ter força para prosseguir e continuar com o intento de abrir os olhos de mais pessoas para a tua verdade, para a tua palavra, Salvador. Muito obrigada por tudo que tu tem feito por nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, que agora todas as vendas, todo tapão espiritual nos ouvidos, no entendimento, seja completamente agora desfeito, caia por terra. Eu repreendo e cancelo Satanás com toda a confusão de mente agora, de entendimento. Eu cancelo a tua ação, Satanás, nas mentes dos nossos irmãos, nos ouvidos dos nossos irmãos. Por isso eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai do nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém. Seja completamente aberto agora o ouvido espiritual e o entendimento espiritual de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Meus amados, vou falar para vocês, hein? Eu amo esse pilar, foi o pilar que mudou a minha chave, né? Foi o pilar que virou a minha chave. E é o pilar que vai virar a chave de vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Prestem bem atenção em cada detalhe que será pregado, porque hoje é algo que vai, assim, vai realmente impactar mais ainda a vida de vocês. Muito mais, muito mais. Sabe o que nós nos tornamos em Cristo Jesus? Uma nova natureza. Um novo você. Por que uma nova natureza? Entenda uma coisa. Lembra quando eu falei ontem que Satanás ele tenta ainda fazer com que nós fiquemos dizendo para nós mesmos, não, mas eu sou pecador, eu sou... Lembra que ele tenta tirar a natureza de Cristo em nós? Quando ele faz... Porque agora ele não consegue nos acusar mais lá no trono. Então ele tenta fazer de tudo para nos acusar aqui. Então ele consegue fazer que até nós mesmos nos acusemos. Tá? Então, ou seja, que nós façamos a vez de Satanás contra nossas vidas. Parem, tirem de vossas bocas isso, que vocês são pecadores. Vocês não são mais pecadores porque Cristo levou o pecado de vocês. O problema é que ainda o caráter de vocês precisa ser transformado. Ou seja, nós estamos num mundo contaminado. Os nossos olhos veem as coisas erradas. Então, que nós não podemos agora permitir que essas coisas erradas façam parte de nossa vida. Mas a nossa natureza, a nossa nova natureza, é uma natureza santa. Porque a natureza veio habitar em nós agora é a natureza de Deus, gente. É o Espírito Santo. E ele é santo. Se ele é santo, você não pode contaminar aquilo que é santo, que vem de Deus. Vocês entenderam? Então, não falem mais isso. Quando a gente tenta ser melancólico, eu sou pecador, eu sou... Não, você não é mais isso. Porque a natureza que habita em você é a natureza de Deus, uma nova natureza. A tua velha natureza morreu com ele. Vamos entender isso agora, para que fique bem claro em vossos corações, nas vossas mentes, que essa natureza morta, caída, não existe mais, não é ela predominante mais em nós. Por isso que Satanás tenta, de todo custo, tirar essa identidade de nós, amados. Vamos lá. Romanos, nós vamos ler o capítulo 6, inteiro de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A palavra mortos, amado, eu quero dar um parêntese aqui. Na nossa condição física, quando nós morremos e somos enterrados, nós, no caso, nós não, pessoas que já morreram e foram enterradas. Essas pessoas, a partir do momento que elas são enterradas, elas continuam existindo ou elas deixam de existir? Literalmente, elas deixam de existir, sim ou não? Ou elas continuam fazendo compra no mercado ainda, elas continuam comprando coisa pela internet, elas simplesmente deixam de existir, não é verdade? Ou seja, o corpo, esta vida, foi enterrada ali, e ali essa vida deixou de existir, ela não anda mais no nosso meio, ela não manifesta vida mais no nosso meio, tá? Porque ela deixou de existir. Quando a Bíblia fala de morte, é literalmente isso. Lembra que ontem
nós lemos na natureza de Satanás que nós somos um espírito, né, que confessamos a Deus, e aquele espírito que não confessa a Deus é o quê? Filho das trevas. Lembram que nós lemos isso na palavra ontem? Então, ou seja, quando o nosso espírito confessa a Deus, nós, literalmente, que éramos participantes das trevas, que não havia luz em nós deixamos de existir para as trevas. Vocês entenderam? Por quê? O que acontece? O Espírito de Deus entra em nós e habita em nós. Nós nos tornamos um só Espírito, com o Espírito de Deus. Esse Espírito é o predominante em nosso Espírito agora. Então, aquela natureza ela deixou de existir. Ou seja, ela não tem mais vida nas trevas. Ela passa a ter agora uma nova vida na luz. Estão entendendo até aqui? Então, só para vocês começarem a entender o que acontece conosco quando confessamos a Cristo pelo Espírito. As coisas acontecem espiritualmente, porque o nosso corpo continua andando aqui. Mas, em espírito, nós deixamos de existir para aquela natureza morta, caída, pecaminosa. E nós passamos a ter agora uma novidade de vida. Vamos continuar aqui. 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Significa, amados, que nós, isso aqui é muito interessante. Quando Cristo morre, o que acontece com Jesus após 3 dias? O poder de Deus veio e fez a ressurreição. E ele está vivo. Sim ou não? Porque agora Cristo vive. Ele não ficou morto lá debaixo da terra e simplesmente deixou de existir. Muito pelo contrário, ele agora vive. Tanto que ele voltou e ainda ficou mais 40 dias com seus discípulos. Então, Cristo mostrou que ele agora está vivo após a morte. O que acontece? Ele quer dizer que nós, em espírito, passamos pelo mesmo processo de morte com Cristo. Então ele diz, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados também na sua morte. O que é batismo, amados? A gente confunde muito batismo com a ação das águas. E, na verdade, batismo é uma estreia, é uma ação inicial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trocava de clube, que eu jogava clube, no primeiro dia meu lá tinha um batismo. Os caras faziam brincadeira lá para me dar as boas-vindas. Tá? Já pelo Espírito, por isso que ele fala que só há um batismo. Por quê? Porque é quando você passa desse processo de morte espiritual e entra um novo, ou seja, o batismo é uma iniciação, né, uma apresentação nova na sua vida, que é a entrada do Espírito Santo em nós, que é o batismo de Jesus Cristo. E aí ele diz, 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Significa que o mesmo processo que Cristo passa, nós passamos também. Vou mais adiante aqui para esclarecer um pouco mais a vocês do que acontece com o momento do batismo pelo Espírito em Cristo Jesus. Por quê? Se fomos plantados, olha isso, juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Amados, nós passamos pela mesma semelhança de morte de Cristo em espírito. Ele passou por corpo e espírito. Nós agora vamos participar apenas em espírito. Ou seja, todas as chagas, todo o sofrimento, a humilhação foi em Cristo, não vai vir sobre nós mais. Estão entendendo? O processo que acontece conosco é em espírito. E ele continua aqui, ó. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, se nós cremos que o poder de Deus veio e ressuscitou a Cristo, e que nós agora passamos pelo mesmo processo de morte semelhante a dele, na cruz, nós também receberemos a glória de Deus na semelhança da ressurreição. E ele continua, sabendo isso, ele está afirmando agora, que é para nós sabermos disso.
Ele está falando, ei, saiba disso, que é isso que aconteceu. Sabendo isso, o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, lembra quando eu dei o exemplo que quando uma pessoa falece aqui fisicamente, o corpo dela é desfeito lá na terra, debaixo do caixão lá, ele é desfeito. Espiritualmente, é isso que ele quer dizer. Espiritualmente, é isso que ele quer dizer, o que acontece conosco em espírito. Nós somos desfeitos, ou seja, nós desaparecemos das trevas, desaparecemos de que pela qual havia um reinado sobre nós, que era o reinado do pecado, das trevas, da natureza pecaminosa, e passamos agora a ter uma novidade de vida em espírito. E vamos continuar aqui. Porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Então, ou seja, para que isso fosse apagado de nossas vidas, era necessário que nós morrêssemos. É por isso que acontece o processo de morte. Então, quando nós somos batizados, ou seja, quando nós confessamos a Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele vem, resgata você, leva você até a cruz com ele. Agora vocês vão entender por que que na cruz ele leva os nossos pecados, tá? Leva as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas maldições hereditárias, leva tudo lá na cruz. Por quê? Porque quando Cristo vem, ele vem por cada vida que o confessa. Ele vem, ele resgata, e ele volta para a cruz novamente, passar por todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela humilhação, por uma vida, por cada vida que o confessa. Ele faz isso para cada um de nós em particular, amados. E nós passamos por esse processo de semelhança junto com ele. Então Jesus vem, te pega nas mãos, leva até a cruz, toda a tua maldição, iniquidade, dor, transgressão, vai novamente sobre ele, e aí você vem, recebe a glória de Deus, porque a glória de Deus veio sobre ele, ou seja, ela se mantém e vem sobre você, e você ressuscita agora pelo Espírito em uma novidade de vida, uma vida nova, que é uma vida de espírito conectada com Deus. Continuemos aqui. Ora, ele afirma agora, se já morremos com Cristo, então cremos que também com ele viveremos. Então, ou seja, nós não cremos apenas que morremos, nós também cremos que também ressuscitamos. Ou seja, é o processo da promessa completo se fazendo sobre nós. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte, ela não tem mais domínio sobre ele. Amados, o que é a morte no passado? O pecado, a natureza pecaminosa, que levava nós à morte, à condenação. Significa que a morte, ou seja, o pecado, a condenação, ela não pode ter domínio sobre nós. É isso que ele está querendo ensinar para nós e nos mostrar. Que nós, em espírito agora, conectados com o Espírito de Deus por Jesus Cristo, se a morte não tem domínio sobre Cristo, a morte, o pecado, a natureza velha, não pode ter domínio sobre nós. Ela não tem domínio sobre nós. Creiam nisso. Não permitam que o diabo fala ao contrário para vocês. Tá? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Significa que agora nós, por termos morrido e desaparecidos para as trevas, nossa vida é na luz, nós agora servimos a Deus, porque ele agora se torna o nosso Senhor. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Gente, é para você se considerar assim. Considere-se que a natureza pecaminosa está morta, junto com aquele velho eu seu, com o velho Marcelo, com o velho Vicente, porque agora o novo Marcelo, o novo Vicente, a nova Dora, essa nova natureza está conectada diretamente à natureza de Deus, que pela qual o pecado não é mais, ele não tem poder, a morte ela não tem mais poder sobre o que está conosco. Então, o que Satanás tenta fazer? Tirar essa identidade espiritual de vocês
para que vocês continuem vivendo no pecado, na morte, na condenação, gente. E se você permite que essa natureza volte a reinar em você, você perde a natureza divina plena que foi colocada em você pelo Espírito Santo. Entenderam? Não reine, portanto, olha agora, reine com letra minúscula. Ou seja, não permita que aquela velha natureza, o pecado, a condenação, Satanás, as trevas, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Olha que paralelo que ele dá aqui. Amados, quem são os vivos entre os mortos? São todos aqueles que receberam o Espírito Santo, porque tem uma vida nova em Cristo, é uma vida de luz, é nós andando nas pessoas no mundo que não têm o Espírito Santo. São eles os mortos. Então, o que Satanás tenta fazer? Aquele que recebeu a vida de Deus, ele tenta apagar essa vida. Por isso que Paulo fala, cuidado, não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque Satanás ele tenta tirar a tua identidade para que você volte para aquela natureza morta. Vocês entenderam? Então, ou seja, por que a igreja está morta hoje? Igreja que eu falo são pessoas. Por que as pessoas estão mortas tendo o Espírito Santo? Por quê? É como a irmã acabou de falar aí, o áudio que a outra irmã mandou. Porque ela está sem identidade espiritual, ela está sem saber quem ela é no reino de Deus e o que Cristo fez por ela pelo reino de Deus. Então, se Satanás tira essa identidade de você, você passa a se tornar novamente um morto-vivo. E ele diz aqui, só que nós agora... nem tão pouco apresenteis, vossos daqui, mas apresentáveis a Deus, quanto mortos. Aqui, ó. Mas como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, o seu corpo agora, amado, ele é um instrumento da justiça de Deus. Ou seja, você é um condutor da justiça de Deus. Antes, o Marcelo utilizava o corpo dele para imundícia, utilizava o corpo dele para iniquidade, para as transgressões. Mas quando eu apresentei o meu corpo a Deus, o meu corpo passou a pertencer ao Senhor. Então, hoje, o meu corpo ele é um condutor da justiça, da glória de Deus. Ou seja, eu conduzo até as pessoas, entenderam? Espiritualmente aqui em mim está conectado em Deus e o meu corpo conduz essa glória, essa justiça até o meu irmão, até o próximo. Ou seja, nós nos tornamos um condutor da glória de Deus. Amém, queridos? E vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado, ele volta a falar isso de novo, não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Então, tem que tomar muito cuidado quando começa a falar das coisas da lei, amados. Porque entenda uma coisa, nós estamos debaixo da graça. Se a lei tivesse sido o suficiente, não teria vindo a graça. Tá? Ou seja, naquele estudo dos 35 contrastes entre as alianças, eu sugiro que após agora o seminário, os irmãos meditem naquele estudo. Porque aí vocês vão ter certeza plena, 100%, de que lugar vocês estão, aonde vocês foram implantados. Tá? E Cristo, ele cumpriu a lei. E ele estabeleceu a graça. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. Ele anulou uma para estabelecer a outra, tá? Então, aí fala, mas ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir. Sim, ele cumpriu, mas ele estabelece uma outra. Então, ou seja, ele pôs fim em uma e recomeça a outra. Então, nós estamos debaixo da lei. Lá naquele estudo tem toda a base bíblica para tirar qualquer dúvida dos irmãos quanto à lei e à graça. 35 contrastes, que é um estudo espetacular, que vai tirar toda a dúvida da tua vida se você ainda acha que tem que ter alguma coisa da lei ou não. Tá? E nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele vem assim, de modo nenhum. Por quê? A lei ela está implantada em Cristo, amados. Nós não precisamos cumprir a lei de Moisés. Cristo a cumpriu por nós. Então, ou seja, o próprio Cristo traz agora novas ordenanças sobre nós. Nós estamos agora debaixo de novas ordenanças em Cristo, pela qual ele cumpriu toda a lei. E nós, seres humanos, não conseguimos cumprir a lei.
Por isso que ele cumpriu em nosso lugar. E ele continua: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, ou seja, queridos, Satanás tenta jogar aqui contra nossas vidas. Ele tenta tirar a tua identidade de novo, para que você se torne novamente comece a se tornar um obediente ao pecado para a morte, ou você se torna um obediente para a justiça, que é o que Cristo fez. Cristo foi obediente. Então, ele nos mostra o caminho da obediência. Tá? Cristo, ele cumpre a lei para nos mostrar o caminho da obediência. E aí ele continua aqui agora. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, aqui fala de doutrina. Só tem uma doutrina que nós devemos seguir. E essa doutrina é a que Jesus Cristo nos ensinou. Nenhuma doutrina humana, nenhuma inverdade humana de doutrinas, de tradições, seja qual for, religiosidade, seja qual for, nós não devemos seguir. Nós temos que seguir a doutrina de Cristo Jesus. É aquela que o Senhor nos ensinou, aquela que ele nos revelou. Amém? É essa que nós temos que estar seguindo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Amados, nosso corpo e o nosso espírito, ele agora é servo de Deus e não mais servo do pecado ou servo da injustiça ou servo das trevas. Nós agora nos tornamos servos da luz, servos de Deus. Nós somos os condutores da glória de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E vamos lá. A Bíblia ela fala muito sobre isso, né? A gente, hoje, o que se prega através dessas doutrinas que tem por aí? Ah, não, meu irmão, você tem que ser salvo. Vamos trazer povo para a salvação, né? Então tá bom. Aí o irmão lá confessa a Cristo Jesus. Só que a Bíblia fala o seguinte, querido, você tem um período aqui agora para frutificar a santificação. Frutificar o quê? Apresentar os vossos membros para frutos da justiça. E lá no fim, a vida eterna. Então, nenhum de nós aqui ainda estamos na salvação. Estamos, amado? Alguém aqui já morreu e está com o Senhor eternamente lá? Todos nós estamos aqui ainda na peregrinação. Nós somos ainda peregrinos aqui nesse tempo. E lá no fim virá a salvação. Ou seja, não significa que você, nesse período que está aqui, tenha que estar morrendo de enfermidade, tendo depressão, tendo todos os males sobre a sua vida e falar assim, não, mas eu estou salvo, a hora que chegar lá no fim eu estou para a salvação. E aí você aqui passa o pão que o diabo amassou, literalmente, que é o que ele quer continuar fazendo através de nós. Mas Cristo, ele já nos trouxe, ele já nos deu, ele já nos está presenteando com a graça, que é o quê? Estarmos já degustando, ou seja, manifestando aquilo que o reino de Deus tem aqui na terra. Porque quando nós chegarmos na nossa salvação e estivermos lá não vai haver mais, amados, prantos, não vai haver ranger de dentes, não vai haver enfermidade, não vai haver nada lá. Então ele diz o quê? Qual que é a vontade de Deus lá no Pai Nosso? Que a vontade de Deus, que é lá no céu, seja feita aqui na terra também. E se a vontade de Deus é curar as pessoas, ela não é por enfermidade. Então, a vontade de Deus está sendo manifesta aqui na terra já através da minha e da sua vida, para quem está em Cristo Jesus. E lá no fim, a salvação, amados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pacote que vem sobre nossas vidas através do Espírito Santo, o selo, a marca da promessa, o Espírito Santo, o condutor nosso
para a glória eterna, amados. Colossenses 2, capítulo 2 inteiro de Colossenses. Por quê? Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam separados. É o que está escrito aqui? E estejam separados. Ministério aqui, ministério acolá, doutrina aqui, doutrina lá. Olha o que Paulo está alertando aqui, ó. Estejam unidos em amor. O corpo, nós temos que estar unidos em amor. E em todas as riquezas da plena certeza. Olha aqui, ele podia só dizer assim, ó, da certeza. Mas ele diz assim, ó, é da plena certeza. Você precisa estar completamente certo, plenamente certo daquilo que você é em Cristo. E ele diz, todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia! Eu vou dar um pause aqui para passar para vocês entenderem a profundidade que é isso que ele está querendo revelar para nós aqui. Primeiro que ele começa aqui dizendo assim, ó, estejam unidos em amor, porque sem o amor, amados, nós não vamos viver isso aqui, ó. Nós não acessaremos isso aqui, se não tiver amor. Se a separação prevalecer, você não consegue acessar isso aqui da glória de Deus. Ou seja, o que a gente acessa quando estamos unidos em amor? Unidos em amor entre nós e unidos em amor com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Por quê? Porque é necessário isso aí? Para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ponto. Vamos lá de novo. Amados, em Cristo Jesus, o que Deus fez? Todo mundo fala assim, não, Deus é mistério, Deus é mistério. Deus foi revelado 100% através de Cristo Jesus, queridos. Toda a natureza de Deus, a divindade de Deus está em Cristo Jesus. E agora nós vamos passo a passo estar entendendo isso aqui. Ele diz aqui, ó, a certeza da inteligência, porque o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros. Ele está dizendo que em Cristo aqui, queridos, está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ver uma falha de identidade que tem no cristão? Quando ele vai começar a oração e ele fala assim, Pai, eu entro na tua presença. É uma falha de identidade. Você já está na presença de Deus. Você não entra, você não deve nem sair de lá. Segundo, Senhor, traga-me sabedoria. Queridos, a sabedoria de Deus, toda a plenitude de Deus já está em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo está em você, toda a sabedoria e a plenitude de Deus já está em você. Você não tem que pedir algo que já está em você. Como que você vai solicitar algo que ele já te deu? Então, ou seja, escondido, eu quero que vocês guardem essa palavra. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está escondido em Cristo Jesus. Tudo que Deus tinha para colocar da sabedoria dele, do conhecimento, da inteligência, as riquezas da inteligência de Deus, foi tudo escondido em Cristo Jesus. Ou seja, guarda essa palavra, escondidos em Cristo. 4, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha lá o diabo usando aí as pessoas para enganar com palavrinhas persuasivas. Querendo usar até a palavra de Deus, queridos. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo... Oiê! A paz do Senhor, meus queridos. A paz. Ô, glória! Sábado abençoado para vocês. 5, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo,
contudo, em espírito estou convosco. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha a conexão. Lembra que nós lemos ontem que Jesus lia até o pensamento dos fariseus? Ou seja, do diabo, através dos fariseus, querendo acusá-lo em Beelzebu. Paulo aqui diz o seguinte, queridos, eu estou conectados em vocês pelo Espírito, ainda que vocês não vejam o meu rosto, eu estou conectado com vocês. Essa união de amor que ele menciona ali em cima, estejam unidos em amor. Por quê? Quando você está unido em amor, a conexão espiritual que há entre nós é única, é plena. Porque já está sendo manifestada a sabedoria, já está sendo manifestado o conhecimento, as riquezas do conhecimento, da inteligência, porque ela já está em nós. Você não precisa pedir algo a Deus que já está em você por causa de Cristo. Então, quando Cristo vem em nós, ele já vem com toda a revelação divina de Deus já em nós, para nós. E ele continua: regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu gosto quando Paulo manda para as cartas para Colossenses, né, que nós estamos lendo aqui, porque aqui Paulo revela o seguinte, que os irmãos lá de Colossos, lá em Colossenses, aqueles irmãos entenderam, eles estavam ali ligados. Já a igreja de Corinto, Paulo pegava pesado, porque estava uma balbúrdia lá. Estava totalmente ao contrário. Por quê? Porque vinham pessoas pregando lá totalmente ao contrário daquilo que Paulo estava querendo ensiná-los. Então, Paulo ele elogia aos irmãos de Colossos, lá de Colossos, de Colossenses. Ele vem e fala assim, ó, vocês estão andando conectados comigo. E ele continua aqui, ó. Aqui no 5, no final, regozijando-me, ou seja, ele se regozijava de vendo a vossa ordem e a firmeza, ou seja, eles mantinham firmes na fé em Cristo, daquilo que Paulo entregava para eles. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele. Gente, a nossa doutrina está em Cristo. Não está em Moisés, em Isaías, em Salomão, não está em Davi. A nossa identidade espiritual está em Cristo. E ele alerta aqui, ei, ande enraizado em Cristo. Edificados em Cristo. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nela, abundando em ação de graças. O que é a ação de graças que ele menciona aqui? Abundando em ação de graças, sabe o que é? Lembra lá no primeiro capítulo que nós estudamos, na primeira sexta-feira, que eu expliquei sobre a palavra dons espirituais, que não existe essa palavra dom espiritual no grego, no original? Ou seja, nós não temos dons espirituais. O que está sobre nós são os efeitos da graça, a manifestação do Espírito em nós. Ou seja, toda a plenitude de Deus, toda a manifestação do Espírito já está em nós. E é o Espírito quem manifesta em nós conforme ele necessita. Então, que nós busquemos com sabedoria como manifestar esses, ou seja, como conduzir essas manifestações em nós. Então, não existe dom sobre nós do Espírito. O que existe são as manifestações, os efeitos da graça. Quando ele diz aqui, nela abundando em ação de graças, significa o quê? Nela abundando em manifestações do Espírito, manifestações dessa graça, os efeitos da graça. Então ele diz assim, ó, que eles, estando enraizados, edificados em Cristo, confirmando a fé que eles têm, da forma como que fostes ensinados, eles abundarão em manifestações do Espírito. Eles andarão em abundância dos efeitos dessa graça. Entenderam agora, amados? Por que nós agora no nosso meio começamos já a ver manifestações da graça que não víamos antes? Porque nós agora que estamos enraizados, começando a ser edificados em Cristo, naturalmente as ações de graça, os efeitos dessa graça, as manifestações do Espírito começarão a brotar em nós. E nós começaremos a andar em ação de graças. Né? Então, muito é explicado a ação de graças como agradecimento. E, na verdade, a ação de graças são um movimento do Espírito em nós. São manifestações da graça, são os efeitos da graça.
Então, quando nós entendemos que a palavra correta que está lá no grego, que é carismata, que significa efeitos da graça, muda todo o contexto daquilo que o Espírito Santo manifesta em nós, amados. O que acontece conosco são as manifestações do Espírito, são os efeitos dessa graça que está já sobre nós. Tende cuidado. Agora, olha isso. Alerta que ele dá. Tende cuidado para que ninguém, pessoas, vos faça presa sua. O que mais tem hoje nos ministérios, gente? Pessoas presas a ministérios, a pastores. Deixa eu perguntar para aquele pastor se eu posso dar 2 voltas lá na esquina. Olha o que Paulo alerta aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Aonde você vai, aonde você frequenta, e quem fala da palavra de Deus com vocês. Vai validar se isso tudo que eu estou pregando faz sentido. Por quê? Marcelo, Oi, só irmão. uma palavrinha rapidinho. Faz sentido sim, porque eu estava numa igreja, na Vida Plena. Lá eu lembrei que ela dizia assim: um dia eu saí para o shopping à tarde com meu menino, ela disse: olha, cuidado para você não pecar, não voltar a pecar de novo. Amém. Então, Irmã, amém, amém. Deixa para a gente fazer os comentários no final para eu não perder a linha de raciocínio, tá bom, querida? Aí Tá lá bom. no final a gente acrescenta. É bem-vindo todo comentário, tá bom? Glória a Deus. E vamos lá. Então, o que ele diz aqui? Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, gente, vamos olhar para aquilo que Cristo nos ensinou, não o que os homens estão nos ensinando, segundo suas tradições. Porque eu vivo assim e assim dá certo, então vocês têm que viver assim também. Não, todos nós temos que viver segundo Cristo nos ensinou, conforme Cristo nos foi de modelo. Então, existem homens com filosofias, vãs sutilezas, que conduz as pessoas a serem presas de ministérios, de doutrinas. Vocês entenderam? E aí ele diz aqui, cuidado, porque senão vocês vão estar todos mortos de novo. E ele diz aqui, porque nele, olha aqui, final do 8, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente não é meia dúzia de apetrechos de Deus, toda a plenitude da divindade. Aleluia! Amados, lembra que lá em cima nós vimos que foi escondido em Cristo toda a sabedoria, as riquezas do conhecimento, da sabedoria, tudo foi escondido em Cristo? E agora ele vem dizer que Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é Deus, corporalmente em Cristo, está. Tudo da divindade está em Cristo. E se Cristo está em você, significa que toda a plenitude da divindade está em você também. Dá um glória a Deus aí, meu amado, minha amada. O diabo mentiu para vocês todo esse tempo, porque ele sabia que se vocês soubessem disso, a casa dele caiu. Toda a plenitude de Deus. Não permitam que as inverdades, as mentiras de Satanás se tornem verdades em vossas vidas. E cuidado aonde vocês vão. Porque se lá está cheio de rudimentos do mundo, tradições de homens, filosofia e vãs sutilezas, vocês estarão sendo enganados. Porque o que está por trás daqueles homens não é a natureza de Deus. E estáis perfeitos nele. Olha aqui que ele continua. Vou ler de novo o 9, hein? E depois vou terminar no 10 aqui. Quer dizer, vou seguir com o 10. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Amados, ele está dizendo aqui, você está em Cristo, saiba que você está perfeito. Não há nada que deve ser encaixado mais em você. Tudo de Deus está em você.
Não tem mais nada para completar. Não tem mais nada para acrescentar de Deus na sua vida. Tudo já está em você. Como que você vai pedir sabedoria para Deus se tudo já está em você? Como que você vai pedir algo para Deus se Ele já te deu tudo? Ele já declarou, o domínio de Deus sobre tudo já está declarado e manifesto na tua vida. O que você tem que fazer é só conduzir e manifestar em ação de graças, ou seja, em manifestação do Espírito. Em outras palavras, manifestar os efeitos da graça na sua vida. Aleluia! Guardem essa palavra. Perfeitos nele, viu? Nele quem, gente? Em Jesus, que é a cabeça. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo. Olha agora. Nele também ressuscitastes pela confiança, né? Pistes, lembra que nós estudamos a palavrinha pistes, que para nós é traduzido como fé ou crer, que na verdade é confiança? Ou seja, a nossa confiança tem que estar nisso que aconteceu, nisso que Cristo nos trouxe, que nos deixou. Então, olha agora, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela confiança no poder de Deus. O quanto você confia que esse poder veio e manifestou em você e que você ressuscitou com ele. É isso que está em jogo agora aqui. Porque Satanás tenta tirar a tua confiança daquilo que Cristo fez por você, querido e querida. E ele continua. E também nele ressuscitastes pela confiança no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Todas são todas. Todo poder é todo poder. Toda a plenitude da divindade é toda a plenitude da divindade. Você está pleno. Você tem todo o perdão. Você tem toda a divindade em Cristo em você. Você tem toda a sabedoria. Você já tem todo o conhecimento. Você já tem tudo isso que o Espírito Santo já trouxe em você. Você já tem todos os efeitos da graça manifestando em você. Você é pleno em Cristo Jesus. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, ou seja, massacrando eles, o nosso inimigo, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, olha agora, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão. Eu vou dar mais um pausezinho aqui para explicar para vocês. Ele está dizendo agora, queridos, que pessoas, tá? Se isso acontece nos dias de hoje, é uma mera coincidência, tá bom? Mas vamos lá. Pessoas em ministérios se incham na sua carnal compreensão. Compreensão do quê? Da letra. Da palavra de Deus na letra. Não conhecem o Espírito, conhecem a letra. Então se inflam e se incham em sua carnal compreensão, porque não têm o discernimento do Espírito, e por estarem cheios e inflados, eles começam a julgar as pessoas ao seu redor, a fazer pessoas presas a eles, e dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo,
Porque são homens em sua carnal compreensão inchados e inflados, não pelo espírito, mas pela carne, controlando e dominando e fazendo escravos de suas carnais compreensões. Então, amados, vigiem, porque se tem um único que tem o poder de te confrontar e de te moldar e de te transformar, é o Espírito Santo de Deus, porque nele habita a plenitude da divindade, a plenitude da consciência, da sabedoria e do conhecimento. Nele habita tudo isso, e ele está em você com toda essa plenitude. Por isso a importância de nós nos conectarmos em espírito, para que o espírito tenha efeito em nossas vidas, e não os homens sejam os dominadores de nossas vidas, em suas infladas carnais compreensões. Amém? Eu sei que é pesado, mas é importante nós entendermos isso. Olha isso. Estando em vão inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento a Deus. Ou seja, essas pessoas infladas, elas não estão ligadas à cabeça. Domingo passado eu preguei lá, falei, escuta, nós nunca seremos cabeça, queridos. Nós vamos estar sempre ligados às juntas, nas ligaduras, para crescer em aumento de Deus. Por isso que nós nunca devemos estar inflados ou inchados em nossas carnais compreensões, porque nós já temos o Espírito Santo na plenitude dele, habitando em nós. E é ele quem faz. É ele quem é o nosso Senhor. É ele quem é o nosso soberano. Aleluia. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que então vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Novamente, ele volta a nos alertar referente a líderes, pessoas. Cuidado, porque ele fala aqui, ó. É muito forte, minha amada. Isso é para nos libertar, literalmente, e sermos servos plenos de Cristo, da divindade que já está em nós. Porque ele fala aqui, ó, os homens, em suas doutrinas, em suas aparências até de sabedoria, conhece a Bíblia, você chega para o cara, você não consegue nem conversar direito da Bíblia com ele, porque ele sabe até a vírgula que tem na Bíblia. Mas o que é aquilo? São tudo falta de humildade, né? Até mostra uma disciplina no corpo. Mas isso tudo não tem valor nenhum, senão para a satisfação da própria carne deles, do ego deles. Não tem ligação nenhuma com a cabeça. É o que Paulo está nos alertando ali em cima. Por isso, amados, quando nós nos conectamos com a cabeça, através das ligas e juntas e tudo, nós crescemos em comum a Deus, ou seja, em amor. É isso que Paulo fala lá no início. Aleluia! Oh, glória! Ô Espírito Santo, abre os olhos dos nossos irmãos, meu Pai, porque os olhos desses irmãos têm que estar somente na tua divindade, não em homens. Não em homens. Não é em mim, não é em ninguém, gente. Eu estou igual a vocês. Eu estou também crescendo no corpo de Cristo, porque o Senhor é a cabeça de todos nós. Aleluia! Nós estamos juntos em amor, é um pelo outro, e não para colocarmos o peso, as ordenanças. Quem sou eu para colocar algo em cima de alguém, meu Deus do céu? Ninguém. O meu papel aqui é trazer, apresentar a verdade do Senhor para que os vossos olhos sejam livres e que vocês possam contemplar e ter a certeza da plenitude de Deus que já está em vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Amém. Assim seja. Aleluia. Gálatas 2:20.
Agora ele afirma o seguinte, amados. Ele já fala isso, ó. Já estou crucificado com Cristo. Meu querido, então se veja assim. Você já está crucificado com Cristo. Acabou, deixou de existir para as trevas, deixou de existir para o pecado. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele está falando, nesse corpo aqui, ó. Vivo pela confiança do Filho de Deus. Ou seja, vivo pela fé, vamos trocar em confiança, vivo pela confiança no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por vocês. Aleluia. Você sabe que um dia, olha como que tem doutrina para tudo quanto é lado, em verdades. Teve um irmão de um ministério muito conhecido, tem no Brasil inteiro, viu? Sabe o que é pregado lá? Que Jesus ainda não habita em nós. Eu falei, Satanás dos infernos, cara, você está multiplicando através de mais uma doutrina humana, né? Tirando a identidade das pessoas, que Jesus não habita em nós. Que chifrudo, e as pessoas estão acreditando. As pessoas estão ouvindo aquela asneira, aquela mentira, aquela inverdade. Então, se Cristo não vive em nós, para que serviu então a cruz lá? Fala para mim. E olha o que Paulo fala aqui. E vivo não mais eu, mas... Não, Cristo não vive em mim. É o que está escrito aqui, amados? Vou arriscar aqui, ó. Mas Cristo não vive em mim. Vive. Completamente. E o que está corporalmente, o que foi colocado corporalmente em Cristo? Lembra do que nós lemos ali atrás agora? Toda a plenitude da divindade está corporalmente em Cristo. E quem que habita em mim e em você aí, amados? Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Se você entender isso, chuta a cadeira aí, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Meu Deus do céu, amados, olha o que Deus planejou. Ele coloca tudo em Cristo, porque ele sabia que a única forma de nós vencermos o mal, o pecado, as trevas, era que Cristo viesse com a plenitude de Deus habitando em nós. Aleluia! Só que o diabo usa homens com suas carnais compreensões para não te entender, para não te fazer entender isso. Para que você continue sendo manuseado. Olha, não toque, não faça, não use, não saia, não vá, não faça. Gente, é tudo de Satanás isso. Verdade. Oh, Deus, fala, Deus. Vai, Janaína, dá um fala, Deus, aí, minha irmã. Mostra que você está viva conosco aí, glória a Deus. Aleluia. Ele fala aqui, ó, mas Cristo vive em mim e a vida que agora, ou seja, a nossa vida nova, que agora vivo aqui na carne, eu vivo pela confiança do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha o que ele fala para nós agora aqui. Ei, vós, vou apontar o dedinho para vocês aí, ó. Olha o que ele fala para nós. Vós sois a geração eleita. Aleluia! Meus amados, nós somos a geração que Deus escolheu para manifestar a glória dele em nós, queridos, através de Cristo Jesus. Aleluia! É por isso que os homens da antiga aliança gostariam de viver no tempo que nós estamos vivendo. Porque Deus escolheu a nós como geração eleita para ele, para levarmos a glória dele aqui nas trevas, no mundo, para manifestarmos a glória dele aqui nesse mundo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Opa! Caramba, ele está falando de sacerdote aqui e ainda real. Engraçado. Mas não é só o padre e o pastor que tem que ser sacerdote, amados? Pergunto para vocês. Primeiro que ele disse aqui, ó, vós sois. Ele falou que é vós os padres e os pastores? Não. Ele diz aqui, vós, pessoas, igreja viva, sois a geração eleita e sacerdócio real. Lá em Apocalipse 1, 5 e 6 diz que nós fomos instituídos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Significa que cada um de nós
somos representantes do reino de Deus aqui na terra e sacerdotes, ou seja, temos o poder espiritual da divindade em nós. Nós somos representantes espiritual de Deus aqui na terra. Todos nós. Oh, glória. Todos nós. E ele continua, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes... Opa, deixa eu voltar aqui. O que a Bíblia vai dizer agora é o seguinte, amados. Tá errado isso aqui, hein? Tá errado. Vocês são tudo isso aqui, maravilha. Até aqui são, ó. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Mas não é para anunciar, tá bom? É para deixa quieto. Isso aí é só para meia dúzia, tá bom? É o que a palavra de Deus diz, tá? Não é para vocês anunciar nada, é para vocês ficarem de boca calada. É para vocês irem de domingo num culto, obedecer um homem que está pregando lá. Vocês não podem anunciar nada, isso não é para vocês, viu? Vocês não podem orar por ninguém. Não, que você é doido, você vai orar para alguém, aí vai vir a maldição da pessoa sobre você, vai a retaliação e tudo mais, tá? Mentira de Satanás, dos infernos, porque ele diz aqui, ó, é para vocês anunciar as virtudes. O que é virtude, amado? Poder. É para vocês anunciarem o poder de Deus, materializar o poder de Deus através de vossas vidas, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Dá um glória a Deus. Jesus resgatou a mim e a vocês das trevas para a luz maravilhosa dele, para que nós agora sejamos os anunciadores da virtude dele, do poder dele, da glória dele. Isso está sobre mim e você, meu amado, minha amada. Aleluia! Não tenha medo. Pode ir sim, ele te colocou como sacerdote, ele te colocou como rei, ele te deu as virtudes, ele te entregou tudo. Então, meu amado e minha amada, exerça, fale, manifeste e leve aquilo que ele te entregou de graça, sem nada merecido, porque não foi sobre mim e sobre você, foi tudo sobre ele. Aleluia! 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 Efésios 2:10. Por quê? Somos feitura sua, somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as obras ruins, tá bom? A gente tem que levar a obra ruim pro povo agora, tá bom? Então, tá aqui na palavra, ó. É pra gente levar a obra ruim? É para levar a obra ruim? Lógico que não, queridos. É para entregarmos as boas obras. Oh, glória! Ele nos levantou, ele nos fez e nos criou em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou. Deus preparou. Foi o próprio Senhor que preparou para que nós andássemos nela. Lembra que Deus preparou em Cristo corporalmente e ele colocou em Cristo toda a divindade? Lembra? Sim. Sim. Lembra que ele escondeu em Cristo toda a sabedoria, todo o conhecimento, todas as riquezas? Lembra disso? Primeiro ele preparou o Cristo. Olha que coisa, que plano maravilhoso de salvação. Gente, é isso. Ele prepara tudo em Cristo primeiro, deixa Cristo pleno, regaçando tudo nele. Escondeu em Cristo toda a divindade dele. E aí ele vem e fala assim agora, bom, deixa eu preparar eles em Cristo para que agora eles sejam participantes da minha glória, das boas obras. E ele preparou para que a gente andasse nela. Não é lá na salvação no final, é para nós andarmos nela agora, já. Isso é nesse tempo, para mim e para você. Aleluia! E quer ver agora? Agora vocês vão dar um pulo aí. Eu quero ver vocês darem aquela... Agora chegou a hora, hein? Estão prontos para sentar no trono com Jesus? Estão prontos? Estão prontos? Aleluia! Amém. Sim. Aleluia! Então, sente o que a palavra de Deus vai falar para vocês agora. Ó. Tudo foi escondido em Cristo, não foi? Ele não preparou tudo para que a gente andasse nela? Lembra que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele? Sim. Cristo ressuscitou e está sentado aonde agora? No trono, à destra de Deus, não é? Olha o que Cristo fez espiritualmente por mim e por você para que nós andássemos na glória dele e fôssemos participantes da glória dele. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Acabou. Já acabou. Meus amados, que plano maravilhoso é esse?
é onde você está. Ei, você não entra na presença de Deus, você já foi colocado lá. Você nunca deveria ter saído de lá. Sabe? As nossas orações estão erradas. Ai, Senhor, eu entro na tua presença agora. Como que você entra na presença dele? Gente, você está dentro dele, lá no trono da graça. Você está lá dentro. Como que você entra se você já está lá dentro? Oh, glória. Deus lindo. Meu Deus, como isso é poderoso, meus amados. E olha só o que ele fala. Nós já estamos mortos, deixamos de existir. Nossa vida agora. Tá? Olha o que Deus fez. Ele esconde tudo em Cristo, prepara tudo em Cristo, aí ele vai lá e faz assim, ó, introduz você lá dentro, aonde ele preparou tudo. Obrigado, Pai. Ele te colocou lá dentro, meu amado, minha amada. Você anda com o corpo aqui, mas você, espírito, está dentro de Cristo, no trono da graça com Deus. Aleluia! Dá um glória, meu amado, minha amada. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso é poderoso demais, meus amados. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí você vai falar. Vamos lá agora, minha irmã. Vou te responder, irmã Luciana. Vamos lá. Se Deus te colocou, se Jesus te colocou dentro dele, escondido onde toda a plenitude de Deus está, você acha que Deus coloca alguma enfermidade dentro dele mesmo? Nunca. Não. Satanás dos infernos, cala a tua boca, Satanás. Você é mentiroso, porque Deus preparou para que você e eu andássemos na glória dele. E aonde Deus está e aonde Deus nos colocou, não há nada ali. Por que você esconde, amado? Lembra quando a gente era pequeno, a gente não brincava de esconde-esconde? A gente brincava de esconde-esconde para quê? Para não ser achado. Sim ou não? O que Deus fez? Ele pega, põe a plenitude dele em Cristo e te esconde dentro de Cristo. Para quê? Para que você não seja achado. E aí, o que ele diz aqui agora? 2 Pedro 1,4. Já nós chega lá no outro versículo que vai dar mais uma chave para vocês. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha aqui isso aqui. Para que vós fiqueis participantes da natureza divina, gente. E como que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Quando Cristo vem habitar em nós, ele nos coloca dentro dele no trono com Deus. Agora nós estamos participantes da glória divina, gente. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 1 Coríntios 6, de 17 a 19. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ei, um mesmo Espírito. Agora, nós somos um só Espírito. Ou seja, o nosso Espírito é o Espírito de Deus. Unificou, se tornou um só. Um. Não pode haver separação. Não pode haver agora, entenderam? Se você... tudo é uma questão de você ter um correto entendimento. Porque você em Espírito está dentro de Jesus Cristo. Você é parte dele agora. Significa que nós somos um só Espírito. E se Cristo está na destra de Deus, significa que você está lá também, gente. É por isso que manifesta o poder. Vocês entenderam agora? Por quê? Porque se você está dentro da glória de Deus, a hora que você declara seja curado, isso está saindo do próprio Deus, está saindo de dentro dele. E isso está materializando através do teu corpo aqui na terra. Lembra que nós somos condutores da glória de Deus? Em espírito nós estamos no trono com Deus. E o corpo nosso é o condutor daquilo que em espíritos determinamos diretamente do trono de Deus, gente. Eu estou falando de coisas espirituais, amados. Eu não estou falando de coisa carnal aqui, porque se tiver com a mente carnal, você não consegue entender isso. Isso apenas discerne pelo Espírito. E você consegue se ver pelo Espírito. Porque se você olhar no espelho pela carne, você não consegue se ver no trono de Deus. Porque você não está lá fisicamente no trono de Deus. Você foi colocado em espírito no trono de Deus. Você está em espírito unificado com Cristo. E está aqui, ó. Aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuja então da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ou seja, fora do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo não há mais a natureza pecaminosa do homem.
Então, Satanás tenta te tirar da onde? Do esconderijo que ele te colocou. Vocês entenderam agora? Satanás tenta puxar o teu espírito para o teu corpo, ou seja, no sentido individual. Por quê? Porque aí ele prevalece contra mim, contra você. Enquanto nós nos mantemos em espíritos conectados no trono com Deus, escondidos em Cristo, ele não pode nos tocar. Vamos continuar aqui. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ei, ele está dizendo o seguinte. Esses dias alguém postou no grupo aí, desculpa se essa pessoa está aqui, mas eu não estou aqui para ficar embelezando ninguém, não. Postaram lá o seguinte, faz um pix aí para compra de um templo. Meu Deus do céu, eu quase bati cabeça. Gente, como que você compra uma pessoa? Explica isso para mim. Você quer comprar uma pessoa agora, é? Porque a Bíblia diz que o templo somos nós, pessoas. Satanás, ele diz o seguinte, queridos, que você ainda vai lá para o templo. Por quê? Porque lá no templo, somente o sumo sacerdote acessava lá no tabernáculo o Santo dos Santos. E você não. Só que agora, o que Cristo fez? Ele falou assim, não, vem cá. Todos vocês vão acessar o Santo dos Santos. Vem comigo. E todos nós acessamos a glória de Deus. Todos nós já estamos na glória de Deus. E nós é que somos o templo da glória de Deus. Não é mais aquele lugarzinho feito de tijolo lá, queridos. Tá bom? Então, não caiam nessas pegadinhas de Satanás. Não caiam. Vocês não vão para o templo, vocês não vão para a igreja, porque quem se tornou o templo do Espírito Santo agora é vocês. Quem se tornou a igreja é vocês. E ele continua, templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e não do homem, e que não sois agora de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Significa que agora, meus amados, não só o nosso espírito está conectado a Deus, mas o nosso corpo também. Lembra que o nosso corpo agora tem que ser usado para levar a justiça, condutor da justiça? É isso agora. O nosso corpo agora pertence a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Aleluia? Estamos aqui na palavra, hein, gente? Não é o que o Marcelo está dizendo, não, tá? É o que está na palavra. 1 João 4,17. Olha o que ele diz agora. Nisto é perfeito. Ou seja, meu querido e minha querida, se você entendeu isso, se torna perfeita a conexão. Ou seja, o amor. Nisso é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Opa! Quer dizer que nós temos que ser igual o irmão Marcelo, igual o irmão Vitor, igual o pastor Rui, igual a irmã Cristina, igual a irmã Dora, igual a irmã Luciana, igual a todos os irmãos que tem aqui? O que ele fala na palavra? Que nós temos que ser igual a Cristo. Ou seja, nosso modelo é Jesus. Nosso modelo não é Moisés, não é Davi, não é Isaías, não é os profetas. Deus fala agora através do Filho. Nosso modelo é Cristo Jesus. Ponto final. Não tem outro. Ele é o nosso modelo. E como ele é, somos nós também aqui neste mundo. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém então está em Cristo, nova criatura é. Acabou. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Novo em Cristo, gente. Novidade de vida. A tua vida nunca mais será a mesma. Porque a tua velha vida não tinha parte com a natureza que você tem agora, que é a natureza de Deus.
Ou seja, agora quem é em você é Cristo. O modelo na sua vida é Cristo. Ande como Cristo. Nesse mundo, nesse tempo. Nosso modelo é Cristo. O que Cristo fez? É simples. O que nós pregamos até agora lá naqueles 2 primeiros pilares? Lembra que nós pregamos já? A natureza de Deus, a natureza de Jesus. Lembrem disso? Por quê? Nós revelamos primeiro o que Cristo fez e agora nós revelamos quem nós somos, aonde nós estamos. Ou seja, o que nós temos que continuar fazendo? Aquilo que Cristo fez, gente. É simples assim. Cristo andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, nós agora continuamos andando fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus é conosco. Emanuel, aleluia, Deus conosco. Ô, glória! Ah, eu gosto de ouvir um glória aí. Vai, irmãos, dá um glória aí para mim. Ô, glória. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão ligados, vocês estão ligados. Eu gosto do povo assim. Eita, glória. E Efésios 4, 24. Então, o que ele fala? E vos revistais desse novo homem. Que homem, gente? Oh, aleluia. Estou até arrepiado aqui. Cristo. Cristo é agora esse teu novo homem. É a tua capa, a tua vida, a tua nova vida. É para você se revestir agora de Cristo, gente. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Agora você quer receber a promessa aí, minha irmã? Vamos lá, para todos vocês aí. Olha como que é, o diabo mesmo é um bicho mentiroso, né? Sabemos que todo aquele, aqui em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Eita, nós! Ou seja, a enfermidade, ela é dada por Deus, é dada pelo inimigo. Inimigo. E aí ele está dizendo, meu querido, se você é gerado de Deus, ou se você conserva-se a si mesmo em Deus, o maligno não te toca. O que o inimigo tenta fazer em nossas vidas, amados? Tocar a nossa vida. Então, ele te tira da identidade que Cristo te colocou, ele te tira a personalidade de Cristo, persona de você, para que ele possa tocar em você. Vocês entenderam agora? Ou seja, ele está ao nosso derredor esperando o momento que ele possa nos tragar, gente. Um vacilo que a gente der, ele vai vir para cima, pode ter certeza. Eu vacilei ano passado, eu estava 6 anos sem nenhum toque do inimigo na minha vida. Ano passado, eu vacilei, eu abaixei a guarda, por 1 segundo ele me deu. Pau. Ele me deu para me matar, ele não veio para arranhar, ele veio para tirar a gente do caminho mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês, nós precisamos estar vigiando mesmo o tempo todo e não permitir que o inimigo tire a nossa identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler para vocês mais uma vez. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não permita que o inimigo toque em você. E se ele tocar, anula a ação dele. Na hora que ele te tocar, não permita que ele continue te derrubando, te massacrando. Já anula a ação dele logo ali. E sabe o que nós temos que fazer? Andar como Cristo andou. Resgatando as vidas que estão sendo tocadas pelo inimigo. Entenderam agora? Esse é o nosso papel como cristão, como igreja unida em amor, como templos do Espírito Santo. Esses somos nós, amados. Esses sou eu e você, amados. Aleluia. Oh, glória. Posso ouvir um glória aí? Vocês entenderam? Glória a Deus. Aleluia. Amados. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Nós terminamos o nosso pilar, terminamos os 4 pilares, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza do nosso inimigo e a nossa nova natureza no reino de Deus. Amados, se vocês entenderem isso mesmo, se vocês entenderam isso, vocês estão plenos em Cristo Jesus. Vocês estarão realmente exercendo o papel de vocês como cristãos aqui nesse mundo. Quem entendeu isso vai exercer o seu papel como cristão aqui nesse tempo.
Porque vocês agora não pertencem mais a vós, a si mesmos. Vocês agora pertencem a Deus. E nós devemos andar como Cristo andou, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Amém. Você é o condutor da glória de Deus. Você é. Isso é ser filho de Deus. Isso é receber as promessas de Deus e não sermos escravos de tradições humanas, de sistemas, de religiosidade, de homens, de doutrinas. Não, não, não. Nós somos servos e escravos de Cristo Jesus, daquilo que Jesus nos mostrou como modelo. Ele é o nosso modelo, amados. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 Valeu? Sim. Ufa. Muito. Aleluia. Aleluia. Tem... Acho que eu passei, né? De alguma... Deixa eu ver aqui. Bom, até aqui nós passamos todas as sessões aqui. Dos 4 pilares, já ficou tudo muito claro aqui. Aleluia. Amém. Queridos, são 3h30. 5 minutos para o café. Pastor Rui, quer dizer alguma coisa, meu querido? Não? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Os irmãos que estão no carro aí, a nossa irmã ali que está até dirigindo ali, não vai ter tempo para tomar um café. Mas continua firme com a gente aí, irmã. Nós vamos fazer um cafezinho aqui.